a Prefeitura Municipal de Itapecerica e a Secretaria da Cultura cede hoje esta casa, o Centro Cultural de Itapecerica, para sediar essa memorável noite de mais um lançamento dessa obra. A casa abriga o Museu do Presépio, o Museu da FEB e a Secretaria da Cultura, no seu segundo piso. Abriga a Biblioteca Municipal, o teatro, os banheiros, bebedouros e saguão de entrada no primeiro piso. A Prefeitura abre as portas desse espaço a qualquer evento cultural e social da sociedade de Itapecerica. O evento dessa noite integra-se com a satisfação ao memorável, mágico e encantador Natal Iluminado da Prefeitura de Itapecerica. Nessa oportunidade em especial, gostaríamos de agradecer primeiramente as presenças de todos os familiares do senhor Mário Antônio dos Santos, que se fazem aqui presentes, pessoas vindas de lugares distantes para prestigiar este momento. Gostaríamos de agradecer a presença importante de Vossa Excelência, reverendíssimo Dom Gil Antônio Moreira, que com sua obra A Sombra do Campanário inspirou o autor Mário Antônio dos Santos em vastos detalhes sobre a genealogia e a história, exprimindo a importância das relações familiares e a preservação da cultura do nosso valioso patrimônio histórico. O autor se sentiu inteiramente lisonjeado pelo valioso prefaciamento de Dom Gil Antônio Moreira na sua obra. Aqui nesse momento, o autor deseja também agradecer pela sua prontidão, Dom Gil, e dizer o quanto seu conhecimento o beneficiou, aproximando mais de sua história familiar e da sua cultura. Gostaríamos de agradecer a historiadora Erivelta Diniz, responsável pelo Arquivo Histórico de Itapecerica. Agradecimentos às ilustres autoridades, em especial ao excelentíssimo prefeito Willer Reis, o Teco, que acolheu a ideia do lançamento do livro aqui em Itapecerica, reafirmando seu zelo para como patrimônio histórico e cultural da cidade. A sociedade itapecericana, por guardar e valorizar costumes e nossa cultura, nosso patrimônio intangível, e muito importante para as próximas gerações saberem como nossos antepassados viveram. E agora nós iremos compor o dispositivo de honra. Convidamos o autor do livro, Mário dos Santos, e esposa, doutora Michele Santos, e seus filhos, Eric e Valentina. Márcio Hélio de Deus Santos, assessor parlamentar, e nessa oportunidade, representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Willer Rodrigues Reis. Excelentíssimo, reverendíssimo Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Dando sequência
ao lançamento da obra GeneaX, Pioneiros de Itapecerica. Apresentamos o currículo do autor. Mário Antônio dos Santos é formado em comércio exterior pelo IES Los Víveros, em Sevilha, na Espanha, e pós-graduado em Big Data no PSPOL USP e certificado em gerenciamento de novas tecnologias na Harvard Business School nos Estados Unidos da América. Trabalhou 15 anos nos segmentos de mineração de tecnologia em empresas como RK Group e TOTS. Fundou a Musca Tecnologia Limitada em 2018, onde atualmente exerce o cargo de CEO. Também exerce o cargo de diretor de inovação da Associação Brasileira de Elevadores. Na sequência, convidamos para a explanação sobre a obra o autor Mário Antônio dos Santos. Boa noite. Boa noite. Vejo aqui pessoas tão queridas, muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Bom, prezados, eu preparei aqui um texto, porque senão eu poderia esquecer alguns detalhes importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, tá? Mas, como eu falei, obrigado mais uma vez pela presença. E antes de falar do livro, gostaria de expressar minha profunda felicidade e gratidão de poder compartilhar este momento com vocês, de poder nos reunirmos em Itapecerica, cidade que é considerada um dos berços da cultura de Minas Gerais. E também é um berço de umas famílias nos últimos 300 anos. E, portanto, um privilégio sermos acolhidos aqui para contar um pouco desta história. O livro GeneaX se assemelha muito a um grande quebra-cabeça, que quando comecei a escrevê-lo, suas peças pareciam não se encaixar. O livro conta um pouco da nossa história como indivíduos, família, comunidade, cidade e também como Estado. Tudo que podemos desfrutar aqui hoje, nesta noite, é o resultado de várias gerações que aqui passaram. Desde Lourenço Castanho Tax, que chegou nestas bandas em 1696, e também é nosso antepassado. Este livro surgiu durante a pandemia de coronavírus, em um período de muita introspecção pelo qual a maioria da população passou. Eu acho que todos aqui, um pouco, passaram por isso. Vocês não estavam escutando bem? Nossa, e agora? Bom, estava falando da pandemia de coronavírus, da introspecção. No meu caso, eu tenho uma característica, eu sou bem curioso, e sempre quis saber mais da família, mas eu não tinha muita informação, Foi quando eu tive a ideia de, em abril de 2020, realizar testes genéticos dos meus pais e meu. O nome do livro, GeneaX, vem das palavras genética e genealogia, que, segundo o dicionário de Oxford, é estudo que tem por objeto estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família, com exposição cronológica em forma de diagrama da filiação de um indivíduo ou de origem e ramificações de uma família. Bom, aí começa as surpresas. Esses testes genéticos revelaram, entre outras coisas inesperadas, que meus pais são primos e compartilham 1,2% de DNA e que somos uma miscelânea de etnias. Isto me causou extrema surpresa e ainda mais curiosidade.
A partir então, com uma assinatura para poder acessar bilhões de documentos em todo o mundo, fiz um planejamento para encaixar 30 minutos na minha agenda diária para pesquisas e assim juntar as peças do quebra-cabeça. Com a busca, sobrenome de famílias foram surgindo: Pereira, dos Santos, Oliveira, Monteiro, Lemos, Medeiros, Vieira, Leite, Abreu, Garcia. Chegaram aqui no início de 1700 e muitos outros sobrenomes de antes de 1700, como vocês poderão encontrar no livro. Com o avanço das pesquisas, pude confirmar pela base de dados e documentos da plataforma a razão dos meus pais compartilharem DNA. Foi no final do século XVIII, por matrimônio ocorrido entre 1790 e 1799, de Antônia Clara Pereira com José Antônio de Lemos. Resumindo, Antônia Clara Pereira é minha ex-avó, ex-tia-avó, e por parte de mãe, minha ex-avó, por parte de pai. Isso significa que a maioria dos aqui presentes são parentes, mesmo que distantes. A busca também permitiu chegar mais longe no tempo e descobrir as origens étnicas de parte dos pioneiros de Itapecerica: portugueses, espanhóis, italianos, belgas, ingleses, franceses, escandinavos, judeus, indígenas. Mesmo com a ajuda da tecnologia, encontrar e organizar as informações não foi uma tarefa fácil. Haja vista que, para cada um de nós aqui nascer hoje, foram necessários, nos últimos 200 anos, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 ex-avós. Se estendermos um pouco mais ao passado, quando os nossos antepassados começaram a chegar em Itapecerica, ou seja, aproximadamente 300 anos atrás, ou 11 gerações, são necessárias 4.094 pessoas para a gente nascer. Então, pensa quanta história tem até chegar aqui, né? Este livro contém relatos orais e documentais de nossos antepassados, que comprovam os aspectos importantes de nossa vida e que já estavam presentes há centenas de anos atrás. Alguns engraçados, como o tio bisavô que lançou meu bisavô Limírio Pires Viana dentro do seu estabelecimento comercial. Isso quem comentou foi a Fernanda, que está aí presente. Alguns trágicos, como a morte de Davi José dos Santos, septavô, figura importante na história de Itapecerica, quem administrou por vários mandatos durante o Brasil Império, e outros curiosos, como a história do pirata inglês no Brasil, chamado Henry Barrow, que escapou da morte e se casou com a filha de um de seus captores. Isso é bem interessante, vocês vão poder ler no livro. Enfim, o livro reúne a jornada da vida de parte de nossos antepassados, que são, por sua vez, descendentes de descobridores, bandeirantes, escrivães, lavradores, capitães, índios, reis, piratas, vikings, judeus, católicos, protestantes e muito mais. Algumas vezes foram perseguidos, outros perseguidores, momentos e fatos que ficaram na história da humanidade, para o bem ou para o mal. Para finalizar, gostaria de expor que meu maior objetivo com o livro GNAX é deixar documentado para as futuras gerações parte do caminho que percorremos até aqui e quem somos. Da mesma maneira que nossos antepassados buscaram novos horizontes e exploraram novos mundos, chegando e desbravando Itapecerica há mais de 300 anos, nossos descendentes também explorarão novos mundos, talvez até mesmo fora de nosso planeta ou de nosso sistema solar. Afinal, acho que não sou somente eu curioso, e sim o ser humano.
Bom, espero que os estudos do livro possam lhes responder algumas perguntas e algumas curiosidades e abrir possibilidades de algum conhecimento dos nossos antepassados. Afinal, estamos vivendo o presente, que é provisório, o efêmero, a fluidez, o momento. Que a leitura do livro possa lhes ajudar a entender melhor nossas origens nesse mundo. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade única na vida de poder reunir a tanta gente querida. Isso é fantástico. Eu acho que não muitas pessoas têm essa oportunidade. Isso não tem como agradecer. E é uma alegria muito grande também poder passar esse conhecimento para vocês. Um agradecimento especial aos meus pais, o seu Gil, minha esposa, que está sempre aí ao meu lado, nessa jornada da vida, né? Os meus filhos, Eric e Valentina, que serão a continuidade da parte dessa linha genealógica. Um agradecimento especial também a Erivelda Diniz, que teve a delicadeza e o desprendimento de ajudar-me com tantos documentos e informações importantes para o livro e também na organização do evento. Eu acho que a gente também já falou, o agradecimento aí do Júlio, que foi uma pessoa ímpar, né, que se dispôs a fazer o prefácio. De fato, vocês vão ver que a parte genealógica, mas também tem a parte histórica, então eu agradeço muito. Obrigado. Também um agradecimento, né, a todos os organizadores aqui que nos permitiram fazer com que esse evento pudesse acontecer. Então, tenho que estar presente, agradeço pela sua presença. Bom, eu gostaria no final, né, de pedir também, se fosse possível, uma bênção para o Gil. Acho que agora não é o momento, mas depois. E também pedir no final uma foto com todos vocês, porque eu acho que eu gostaria de marcar aí, deixar isso documentado para as próximas gerações.
Convidamos também para compor o dispositivo de honra o nosso querido Padre Anderson Nunes. Convidamos o prefaciador do livro Dom Gil para as suas considerações. Em primeiro lugar, eu queria manifestar a minha grande satisfação desse momento, que é a conclusão de um diálogo que eu estou tendo com o Mário há quase um ano, mais ou menos. Quem me apresentou o Mário foi Erivelto, né? Erivelto, compondo o livro do Antônio Mesquita, ela me falou também do Mário, começamos a conversar por WhatsApp. E dizer para você, Mário, que esse momento é de fato muito importante para nós e para Itapecerica, né? Porque você mergulha na genealogia lá do início da povoação aqui. Foi muito bom que o nosso sanfoneiro, como é que ele chama? Antônio Henrique, tocasse agora esse canto de popular, do ar do sertão, porque nós estamos falando aqui do sertão. Tudo aquilo que o Mário falou a respeito das primeiras famílias e das inúmeras famílias que vieram compondo esse local geográfico, vieram para um lugar que ainda não se chamava Itapecerica, se chamava Sertão do Tamanduá. Depois de conquista do Campo Grande de Picado de Goiás, foi o primeiro nome lá no princípio do século XVIII, mas logo, meados do século XVIII, o local já ficou sendo chamado de São Bento do Tamanduá. E São Bento do Tamanduá não era só Itapecerica, era Formiga, era Bambuí, era Santo Antônio do Monte, era Campo Belo, era Cristais, era Candeias, era São Francisco de Oliveira. Todas essas cidades que vivem aqui hoje como cidades independentes, né, naquele tempo eram todos municípios de Itapecerica. Era o município de São Bento do Tamanduá. São Bento do Tamanduá. Aqui a circunscrição era muito grande, muito grande. Divinópolis, né, que é a cidade maior aqui da região, era daquele município que se chamava Espírito Santo de Itapecerica. Sem falar de Pedra de Indaiá, Camacho, São Sebastião do Oeste. Todas estas cidades que hoje existem eram partes do sertão do Tamanduá. Sertão do Tamanduá. Então, é para o sertão do Tamanduá que todas essas pessoas presentes no livro e aquelas que não estão presentes, diretamente são referidas pelo livro, faziam parte dessa comunidade que foi crescendo, e hoje é isso que nós fazemos. Nós somos Itapecerica e mais uma série de irmãs cidades que estão ligadas. Talvez a cidade mais ligada a Itapecerica, historicamente falando, é Formiga. Aqui se chamava Tamanduá, ela chamava Formiga. Então ele já sabe por quê, né? Sanduá é Formiga. E há uma estrada por dentro aqui que diziam que tinha apenas 18 quilômetros, terminando aqui até Formiga, passa por Barro Fundo, Barro da Areia. Uma região muito rica dessa antiga circunscrição era a região do Barreiro. O Barreiro, onde ali se instalou uma das fazendas mais importantes de Davi José dos Santos, que é o sexavô do Mário. Esse Davi José dos Santos foi um homem poderoso. Ele morreu assassinado, os jornais da época dão o seu assassinato, se não me engano, dia 11 de fevereiro de 1854. Né? E quem fez o sepultamento dele foi o cônego Domiciano,
que dá o nome das ruas hoje, Domiciano. O Conde Domiciano era o parque da época. Logo depois do Conde Domiciano veio o Conde Cesário, que é também um símbolo de cultura, uma escola com o nome dele, uma rua com o nome dele, Conde Cesário Mendes dos Santos Ribeiro, que é irmão da minha tataravó. Então, esses padres é que conviveram naquela época. E antes de Conde Domiciano, estava aqui o famoso vigário João Antunes Ribeiro, que não era de Itapecerica, nem do sertão do Tamanduá, era de Taubaté, e veio para cá, convidado pelo rei, é o rei Dom João VI, né? Em 1819, o padre João Antunes Correia, que é também uma figura importante da nossa história aqui. Naquela época houve naquela época do Vigário Antunes, houve um projeto político do Império Brasileiro, do Primeiro Império, que era muito influenciado pela França, pelo Império Gallicano, e que pretendia fazer uma religião católica, quer dizer, a religião católica era a religião oficial, a Igreja e o Estado eram unidos pelo regime do padroado. Então, Vigário Antunes fazia parte desse projeto. Esse projeto era o seguinte: a religião católica seria a religião oficial do Estado brasileiro, do Império Brasileiro, como era no tempo da colônia em Portugal. Só com uma diferença, que em questão de doutrina, o Papa seria a autoridade máxima. Em questão de disciplinar e administrativa, o imperador seria a autoridade máxima. Vou explicar. O Papa teria autoridade máxima para dizer se Jesus está presente na hóstia, não está, se Maria Virgem foi virgem antes do parto, depois do parto, depois, né? Quer dizer, as coisas doutrinais, a doutrina, se Jesus é filho de Deus ou não é. Isso o Papa, a nação brasileira, ia respeitar a doutrina católica. Agora, administração, criação de paróquia, criação de diocese, formação de novos padres, era o Império que ia mandar. E nessa época havia desse projeto uma aspiração de terminar com o celibato eclesiástico. Então os padres poderiam casar, tá? Poderia haver padre solteiro, padre casado. Quem ia mandar os padres era o imperador, não era o bispo. Não era o bispo, era o imperador que ia determinar se o padre poderia casar ou não. E muitos padres arranjaram mulher, porque a própria política provocava isso. Por isso que vocês vão encontrar no século XIX muitos padres com família. Não era sem vergonhice, não. Era porque era um projeto político. E o Vigário Antunes aqui deu origem a uma família Correia, que é uma família muito preciosa da nossa história. Então, várias pessoas estão aqui, inclusive alguns parentes meus, que são descendentes do Vigário Antunes. Pois o Vigário Antunes tinha sua fazenda lá no Barreiro, na fazenda do Davi José dos Santos. Certamente eram muito amigos. Um veio a pesquisar, né, Mário? Pesquisar e avisar o Vigário Antunes com o Davi José dos Santos. Eu não vou alongar muito não, porque quando ele começa a contar a história, não para. Mas eu só quero dizer que a minha ligação com o Mário é uma ligação familiar e uma ligação afetiva no sentido seguinte, porque esse ex-avô dele, Davi José dos Santos, ele construiu ou comprou o sobrado que está ao lado da matriz, pertenceram aos meus avós, está lá, se não me engano, é o prédio mais antigo da cidade, preservado nas suas características de construção, que outros prédios foram modificados. Mas o prédio mais antigo, pelo que eu observo aqui, é o único que conserva a técnica de construção, né, daquela época. Esse sobrado é do século XVIII. Davi já nasceu no século XIX. Então pode ser que ele tenha adquirido do pai dele, que também mudou aqui para São Paulo, ou pode ter sido construído por outras pessoas. Mas esse sobrado, então, é um marco
é um marco histórico da vida do Davi José dos Santos, da família Santos, e portanto também da minha família, que é na parte ali da família Ribeiro Mendes, família do meu pai Moreira, já tem uma outra propriedade, outro lugar. E esse sobrado, com interesse de preservá-lo, eu comprei os meus tios. Fui comprando, né, com as minhas misériazinhas durante toda a vida de padre, que sobrava um pouquinho, comprava uma parte, comprava outra. Eram 11 herdeiros e hoje ele me pertence. Então ele me pertence, esse sobrado foi casa desses famosos Davi José dos Santos e Cecília Rodrigues Chaves, que é também originária lá da localidade de Chaves, ao lado do Barreiro, né? Então eles eram donos desse sobrado, e eu comecei a fazer também a pesquisa para saber a origem daquele sobrado, que é uma construção tão interessante. Veio aqui um técnico do IEFA para estudar, e ele disse que aquilo é uma construção de arquitetura portuguesa, mas tecnologia indígena, que os índios, que o arquiteto aproveitou tecnologia indígena para fazer aquele sobrado. Então, isso me une ao Davi, nessa sua pesquisa, por isso eu tive muita honra de fazer um pequeno singelo prefácio para a sua obra de genealogia. A família Santos é uma família muito ligada à nossa família Ribeiro Mendes e à família Moreira. Nós conhecemos os Santos aqui. Na minha família Ribeiro Mendes tem Santos também, mas já expliquei para ele que é por um outro motivo, não é do mesmo ramo. Eles, no ano de 1800, nasceu uma criança no dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Então o pai colocou José dos Santos Mendes Ribeiro. Então o Santos ali entrou por causa do dia santo. Então não tem a ligação propriamente genealógica. Mas as nossas famílias, como outras famílias de Itapecerica, nós somos muito conhecidos, e na verdade, pela explicação do Mário, nós somos uma família só, não é? Nós somos uma família só. A família Santos foi sempre muito querida da nossa parte. E quero mencionar aqui o senhor Onofre Santos, que é uma pessoa conhecida, inclusive, na nossa Corporação Musical Nacional das Dores, porque o Onofre Santos era poeta de uma música, e que o tio meu, Cesário Mendes, também muito conhecido aqui nosso, um dos maiores músicos da cidade, colocou a letra dessa música. Até hoje a banda Nacional das Dores, né? De joelhos, ó Maria, quero meio te suplicar, esperanças eu tenho de o céu alcançar. Então, acho que está no livro, a letra, é que eu coloquei no meu prefácio. Então, esse poeta, Onofre dos Santos, tio, o primo dos pais do Mário, né? Também está marcado na história de Itapecerica, na história da música de Itapecerica, na história da poesia, da literatura. Quero, antes de terminar, fazer uma menção e um elogio a Tereza Malaquias. Nós conhecemos a Terezinha do Faísca, a filha dela está aqui, a Janice, que é da família, e também escreveu um livro muito importante da genealogia, baseado muito na pesquisa dos arquivos eclesiásticos. Você sabe que arquivo civil é só depois da República. Até o Império, os arquivos eram todos eclesiásticos. O que serve para pesquisa é magistério, não é registro civil. O registro civil é de 7 de janeiro de 1890 para cá, que é a separação da Igreja e Estado. Mas a Terezinha fez um livro muito interessante, ela me mandou uma dedicatória muito, muito bonita, e eu também consegui outro e mandei para o Mário ter acesso à pesquisa dela, né? O Faísca também marcou a nossa história por ser um artista plástico. Lembro muito dele, o seu Faísca. Era um homem que frequentava a igreja de São Francisco com muito gosto, muito amigo dos padres. Por isso eu quero fazer essa homenagem a Terezinha do Faísca, a pessoa da filha dela que está aqui.
e para mostrar essa ligação que nós sempre tivemos aqui em Itapecerica, essas famílias. Última menção. A Terezinha mostrou nesse livro, não sabia, que o Bento Ernesto Júnior, o maior nome da literatura brasileira, da literatura itapecericana, Bento Ernesto Júnior. Ele era da Academia Mineira de Letras. Tem vários livros, várias poesias, vários hinos. Para Nossa Senhora Aparecida, que compôs um hino maravilhoso, cantado até hoje o Santuário de Aparecida. Bento Ernesto Júnior também pertence a essa família Santos. Bento Ernesto Júnior, pelo lado da mãe, era descendente do Vigário Antunes, e do lado do pai, me parece que é descendente do Davi José dos Santos. Então eu quero dizer dessa alegria e dizer mais uma vez ao Mário que a presença dele aqui e esse livro tão importante que ele está lançando hoje enriquece muito a nossa Itapecerica, que é berço cultural de fato dessa região, mas não só Itapecerica, tudo aquilo que Itapecerica era antes de tomar esse nome, quando era ainda sertão de São Bento do Tamanduá. Muito obrigado a todos. Representando o prefeito municipal, o Irley Rodrigues Reis. Boa noite. A todos aqui presentes que compõem esse dispositivo de honra, o Gil, o Mário, sua esposa, o Padre Anderson, nossa querida amiga que veio, a todos os presentes, sejam todos muito bem-vindos, e é com alegria que nessa honrosa oportunidade estou aqui representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itapecerica, o Irley Rodrigues Reis, que por motivo de força maior não pôde comparecer, mas que me solicitou pessoalmente para fazer chegar até você, Mário, os seus cumprimentos e agradecer a você pelo lançamento desta grandiosa obra. O local escolhido não poderia ser outro que não fosse o nosso Centro Cultural de Itapecerica, local onde recebe vários eventos culturais e sociais e nos trazem de volta o resgate à cultura a essa querida cidade chamada Itapecerica. Diego Mário fica muito feliz por estar recebendo esse lançamento aqui nessa cidade, deixando mais uma vez os seus cumprimentos e saudações a todos os presentes. Esta obra, tão aguardada por todos nós, traça a história dos primeiros colonizadores que ajudaram a construir e moldar a nossa amada cidade. Ao longo das páginas desse livro, nós teremos a oportunidade de conhecer as trajetórias de homens e mulheres corajosos, que com determinação e comprometimento desbravaram terras desconhecidas e também enfrentaram inúmeros desafios para estabelecer as suas raízes aqui nessa cidade. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos na elaboração desse livro, ou melhor, desta grandiosa obra. Em especial a você, Mário. Quero agradecer por todo o seu empenho e todo o seu trabalho árduo, dedicado, trazendo à luz um tesouro de conhecimento e memórias valiosas por todos nós. Que esse livro seja uma fonte inspiradora de conhecimento e um registro eterno daqueles que ajudaram a construir a nossa história. O Irley Rodrigues Reis, prefeito municipal da cidade de Itapecerica. Uma boa noite a todos e fiquem conosco. E agora eu convido o nosso querido Padre Anderson Nunes para falar sobre o livro, como vocês poderão adquirir, né? E como será, como irá ser destinado os valores do livro, né? O valor do livro. Comentar pelo
pela obra, né? Já estou curioso e ansioso, né, para ler também, né? Sou também formado em História, gosto muito da literatura, professor de História há muito tempo, de ser padre, e gosto muito da leitura e da pesquisa também. Então, quero parabenizá-lo pela obra, viu? E já estou, assim, quero muito conhecer, né, as suas pesquisas e como que está, né, escrito aí. Parabéns, viu? Pela obra que de fato irá fazer um bem muito grande para a nossa cidade de Itapecerica. Quero também agradecer, né, pela atenção, né, que você teve. Então, esta obra que você, né, está aí lançando esta noite, e teve esta atenção, né, de aquilo que for arrecadado, né, as doações, os valores que forem levantados para esta obra, dedicar para a nossa alvo da nossa paróquia, né? Nossa paróquia, a paróquia São Bento, detém os 5 igrejas que são tombadas, que são um patrimônio de fato artístico, cultural, preciosíssimo, não só de Itapecerica, como de Minas Gerais, né, e do Brasil. Então, são igrejas muito bonitas e que precisam ser sempre muito bem preservadas, e são bem preservadas. A cidade de Itapecerica tem esse destaque em preservar as suas igrejas. E, né, quando nos foi colocado esta questão, então nós vamos destinar, de fato, aquilo que for arrecadado, nós vamos destinar para o restauro do altar de Nossa Senhora da Conceição, que está lá, né, na matriz de São Bento. Nós temos um belíssimo retábulo lá dedicado a Nossa Senhora da Conceição, que precisa de ser restaurado, né? Realmente é uma construção muito bonita, artística muito bonita, e que precisa de ser restaurado, né? Está sofrendo com a ação do tempo, né, dos cupins, então ela vai ser restaurada, né? Nós já temos uma parte do recurso para fazer isso, a metade do recurso já temos, né, vindas de repasses da prefeitura, e a outra metade nós vamos levantar através de campanhas. E o que for arrecadado será todo destinado para isso, para que possamos restaurar, né, este retábulo dedicado a Nossa Senhora da Conceição, né? Está lá na matriz, que todos conhecem muito bem. E muito em breve, logo no começo do ano, vocês já podem esperar, né, que vai começar as obras, iremos iniciar as obras de restauro, né? Vamos cuidar deste retábulo tão precioso da matriz e da nossa cidade de Itapecerica. Então, tudo que for arrecadado nós vamos destinar. Então, agradeço, viu, sua atenção, agradeço, né, esse cuidado que você teve também com este patrimônio cultural, artístico e religioso, né, sobretudo religioso da nossa matriz. Então, ali fora tem uma pessoa, né, que vai estar recolhendo, né, tem, né, os valores ou através de Pix, né, nós vamos também deixar na Secretaria da Paróquia, né, alguns exemplares, e aquilo que vocês quiserem, né, nos ajudar nessas campanhas, pode ter certeza que será para resguardar, né, este retábulo tão precioso de Nossa Senhora da Conceição. Então, muito obrigado a todos, viu, a todos que se fazem presentes, todos aqueles que vão nos ajudar nessa campanha, viu? Deus abençoe a todos. No Sol 21, a sua esposa Michele, seus filhos Érico e Valentina, também o livro dedicado também para a Erivelta, ofertar a Erivelta Diniz, outro Dom Gil e outro ao Arquivo Histórico de Itapecerica. Então convidamos, né, os pais para subir. A esposa, a filha, ao Dom Gil, a Erivelta Diniz.
Erivelta. Dom Gil Antônio Moreira, né? Oi, gente, o autor Mário Antônio dos Santos agradece imensamente a presença de todos e convidam para degustar petiscos tipicamente da terra. Mas antes, o Dom Gil dará a bênção, né, final. Fecha a porta, marca a família dele, a nossa, de toda a Itapecerica, vamos ficar de pé para rezarmos o Pai Nosso, em homenagem a Jesus, que nasceu em Belém. Celebramos esses dias a festa da Natividade de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São José, rogai. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que nós, Deus Todo-Poderoso, lançar a nossa bênção sobre vossos filhos, reunidos hoje em agradecimento a este trabalho feito pelo vosso filho Mário Santos. Dignai-vos abençoar-nos hoje e sempre, para que nós possamos preservar os valores da família, sempre unidos à Sagrada Família de Nazaré, onde nós quisermos enviar o nosso filho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém.
O senhor tem 90? Não, eu faço 91 anos. Nossa. Nossa, mas 78 Ah, isso é fantástico. A senhora se chama? Miralice. essa é muito